mesmo o teu próprio veneno. Por Cristo Senhor nosso. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso. Oh glória! Abra sua Bíblia em 1 Samuel, o mais rápido que você puder. Quem achou já diga amém. Quem não achou fala socorro. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Quem não trouxe a Bíblia, fala eu estou perdido. Fica perto de quem trouxe a Bíblia aí. Ah, se Jesus voltasse e falasse assim agora, ó, só entra quem está com Bíblia. Aí o irmão vai e levanta a Bíblia e fala, eu vou entrar, Senhor. Ele fala assim, ó, só entra quem leu pelo menos a metade. Aí, meu irmão. Achou? 1 Samuel capítulo 16. Segura aí. Amém? Dá um beijinho na sua Bíblia aí, que é o próprio Jesus, a palavra é Jesus, Jesus é a palavra. Estamos vivendo o nosso seminário, como que é o tema do nosso seminário, gente? Vencendo gigantes. E essa é a nossa terceira noite. Eu vou recapitular para vocês as noites passadas. No primeiro dia do nosso seminário, os pontos que nós tratamos foram: primeiro, não tenha medo dos gigantes na nossa vida. Segundo, nunca deixe o desânimo dos outros te pegar. Olha para o seu irmão, fala isso para ele. Nunca deixe o desânimo dos outros te pegar. Tem alguém desanimado aí do seu lado? Não olha para trás, não olha para o lado. Terceiro, lembre-se das vitórias que Deus já te concedeu. Fala para o seu irmão. Na segunda quarta do seminário nós trabalhamos sobre as cinco pedrinhas que Nossa Senhora falou quando ela apareceu em Medjugorje, na aparição de Nossa Senhora. As 5 pedrinhas foram rosário, a oração do Santo Terço, do rosário, Eucaristia, estudo da palavra, jejum e confissão mensal. E aí nós trabalhamos que o inimigo sempre vai jogar na nossa cara as nossas fraquezas e misérias, mas lembremos-nos que quem combate ao nosso lado não tem fraqueza, não tem miséria e nunca falha. Aleluia. E aí nós trabalhamos outro ponto: lembre o seu inimigo constantemente quais são as suas forças. E hoje, terceira noite do nosso seminário, nós vamos trabalhar um pouco sobre quem foi Davi, como ele era. Porque Davi, eu já expliquei isso para vocês no início do seminário, ele é o único cara que a Bíblia fala sobre ele algo extraordinário. Deus diz assim, ó, Davi era um homem segundo o meu coração. Ou seja, Davi me agrada. Davi me é agradável. Olha para o seu irmão e fala para ele, você tem que viver toda a sua vida querendo ser isso para Deus. Ser agradável. Amém? Eu queria pedir que o pessoal que está lá no fundo, vocês estão sentados mais afastados, chega mais pertinho, por favor. Nós vamos rezar daqui a pouco. Eu queria que vocês estivessem mais perto de nós. Vocês estão lá no fundo. Amém, gente? Então vamos lá. Davi agradava a Deus. Deus disse, Davi é um homem segundo o meu coração. Só Davi que Deus falou isso. Nem João, nem Paulo. Claro que
Tantos homens de Deus passaram pela Bíblia, mas de ninguém Deus falou isso. Então, presta atenção. Contei para vocês que quando Samuel foi ungir Davi, Samuel era o profeta daquela época. Quem era o rei antes de Davi, gente? Saul. E por que que Deus se arrependeu de ter ungido Saul rei? Eu falei. Ele fez o quê? Ele desobedeceu uma ordem de Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele: quem Deus obedece perde unção. Deus um dia falou para Saul: olha, vai para essa guerra aqui, mata todo mundo e não traz nada de lá. Saul, teimoso, foi, venceu a guerra pelo poder de Deus. Eram inimigos do povo de Deus. Ele foi lá, venceu a guerra, só que na hora de matar tudo, ele deixou alguns novilhos, ele pegou alguns escravos, ele desobedeceu uma ordem expressa de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter ungido Saul como rei. Isso vocês vão ler no capítulo 15, um pouco atrás aí. Saul é rejeitado, olha o título do capítulo 15. Mas não é isso, não é aqui que eu quero parar, porque a história é grande. E aí, Deus se arrepende de ter ungido Saul rei, e ele começa a procurar outro rei, e encontra, e manda o profeta Samuel ir ungir esse novo rei de Israel. Israel era quem, gente? O povo de Deus. Hoje, quem é o Israel de hoje? Somos nós. Olha para o seu irmão: você é povo de Deus. Então, o profeta vai na casa do pai de Davi. Eu já li isso para vocês. E na casa do pai de Davi, o profeta chama os filhos do pai de Davi, que era Jessé. E começa a vir no filho. Rapaz, mas o cara tinha filho, viu? Não tinha televisão naquela época, né? E foi vindo filho, veio 1, veio 2, veio 3, veio 4. E Deus não achava, e Deus não falava para Saul assim: é esse, não. Saul olhou um dos filhos e falou assim: esse aqui é bonito, esse aqui é forte. E Deus falava: não, não é esse, não é esse, não é esse. Pega agora comigo em 1 Samuel 16, versículo 7. Quando o profeta começou a ver os filhos de Jessé, e de repente ele viu que tinha uns que eram preparados. Olha o versículo 6 aí, vamos começar do 6. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe, que era um dos filhos, era um dos irmãos de Davi. Samuel viu Eliabe e pensou: certamente é esse, o ungido do Senhor. Versículo 7. Mas o Senhor disse: diga, não te deixeis impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o... Ei, irmão, imagina se você for rejeitado por Deus. Misericórdia, né? Continuando, olha o que Deus vai falar agora para Samuel, para o profeta. O que o homem vê não é o que o homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. O que o homem vê não importa, porque o homem vê a face, o externo, o corpo, a aparência, mas Deus vê o que, minha gente? E se Deus vê o coração, não adianta mascarar. Então, olha, e presta atenção, o cara era um profeta. Samuel era um profeta e é um dos maiores profetas da Bíblia.
Só que naquele dia ele estava na carne. Ele estava julgando pelas aparências. Só que aqui em Goiânia, na Sagrada Família, ninguém julga pelas aparências, né? Hã? Ninguém. Aqui é todo mundo vê o coração. É verdade ou não é? Não, né? Seus cara de pau. Não é verdade. O que o homem vê, o externo, a casca, não vale para Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele: a casca não vale para Deus. Olha a anotação que eu fiz aqui. Vocês, tem gente que está anotando no seminário. É muito bom você anotar, trazer caneta, papel e anotar os ensinamentos que Deus está nos dando nesse seminário. Olha o que eu anotei aqui, ó. As pessoas reparam a casca, mas Deus acompanha a timeline do seu coração. Deus te segue, meu querido. Você acha que não? Você acha que não? Tem gente, os meninos da banda ficam às vezes falando: que eu queria mais seguidor no Instagram. Deus segue vocês, mas não é no Instagram não, é na timeline aqui, ó. Deus vai, clica na timeline e vai passando o que você está sentindo, o que você está pensando, entendeu? Então olha para o seu irmão e fala: presta atenção, irmão, cuidado com o que você vai postar aqui dentro. Deus está vendo. E aí, quando chega o filho, o último filho que Jessé apresenta, Deus não tinha escolhido ninguém. Olha que interessante, presta atenção. Chega o maior profeta da época, o único profeta, o cara que simplesmente... Quem era Samuel, para vocês entenderem? Era simplesmente o cara que Deus conversava com o povo através dele. Ele era só esse. Samuel era só o profeta, era a voz de Deus em todo Israel. Era só isso. Aí o cara chega na casa de Jessé e fala para Jessé: olha, purifica-se, vai lá, purifica-se, chama seus filhos, porque nós vamos fazer um sacrifício, nós vamos comer à mesa. E aí Samuel vai, purifica seus filhos e vem para a reunião. Jessé vai, purifica seus filhos e vem para a reunião com o maior profeta da época. Maior profeta, tipo hoje, se fosse hoje, tipo assim, Papa Francisco, sabe? Então, para a gente se entender mais, Papa Francisco chega na sua casa e fala: chama seus filhos que nós vamos comer. Naquela época foi a mesma história, a mesma coisa. E aí, Jessé vai e leva seus filhos. Aí passa um, Samuel olha, Deus fala: não é esse. Passa o segundo, Samuel olha, Deus fala: não é esse. Passa o terceiro, fala: esse aqui eu acho que Deus vai escolher, porque ele é forte, ele é bonitão. Aí Deus fala: não, também não é esse. Acabou filho, acabou tudo. O profeta virou para Deus e falou assim: aí, o que está acontecendo? E aí ele vai e pergunta para Jessé: todos os seus filhos estão aí? E Jessé fala: não, o mais novo está pastoreando as ovelhas. Eu imagino que Samuel falou assim: what? Meu, eu pedi para você trazer seus filhos, eu sou o enviado de Deus, e você não traz. Ou seja, Davi, ele foi excluído pelo seu próprio pai. Davi, o grande rei, um dos maiores reis que já existiu na face da terra, um dos caras mais poderosos que pisou nesse mundo, um cara vencedor de batalhas, matou muita gente em guerra, defendeu o povo de Deus em várias e várias guerras. O cara começou sendo rejeitado pelo pai. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: ó, você acha que é só você que sofre, meu filho? Não, e
que além do cara ser rejeitado pelo pai, o cara ainda era escravo. Ó, fica aí cuidando das ovelhas que Samuel está aí. Nós vamos nos reunir com Samuel, você fica aí cuidando dos bichos. E aí, o pai de Davi chama Davi. Quando o profeta vê Davi, ele logo derrama azeite e óleo na cabeça de Davi e unge ele rei. O moleque já foi ungido rei. Espera aí. Então vamos lá. Davi venceu gigantes e várias batalhas porque era ungido por Deus. Mas por que Deus ungiu Davi? E aí, galera? Responde. Por que Deus escolheu Davi para ser rei do povo dele? Hã? Você não sabe se ele era fiel, não fala na Bíblia. Por quê, gente? Hã? Tá, ele era fiel, mas como você sabe que ele era fiel? Como você sabe que ele era íntimo de Deus? Hã? Não, isso é depois. Deus ele fez ele grande depois. Por que Deus ungiu Davi? Não sei. Porque eu não vejo coração, só Deus. Muitas vezes a gente fica pensando e fica julgando as pessoas, olhando para fulano e ciclano e pensando, mas por que aquela pessoa tem aquela casa e eu não tenho? Não é problema seu, irmão. É assim ou não é? Hã? Mas por que fulano é tão bonito e eu não? Falta de sorte, minha filha. Por que Deus ungiu Davi rei? Não sei. Deus viu o coração dele. Se fosse para saber, Samuel seria o primeiro a saber. Mas Samuel não sabia. Ele viu um bonito, viu um forte. Ele sabia de uma coisa: vem um rei novo da casa de Jessé. Alguns dos filhos de Jessé vai ser rei. Mas Samuel só podia ver isso aqui, ó, a casca. Mas Davi tinha um coração que era agradável a Deus. Olha para o seu irmão, fala para ele: meu irmão, o seu coração tem que ser assim, agradável a Deus. Bate no seu peito e fala: Senhor, dá-me um coração que seja agradável a Ti. Eu não quero mais nada na minha vida que não Te agrade. Eu quero Te agradar, Senhor. Amém? Tá bom. Então vamos ver umas coisas que a gente consegue ver, porque ninguém de nós consegue ver o coração. Mas nós também vemos o caráter das pessoas através das suas atitudes. Olha para o seu irmão e fala para ele: as suas atitudes dizem o quê? Pergunta para ele aí, vai. Fala para ele: ai, 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 ai. Descascou a manga, agora vai ter que chupar. Então vamos lá em algumas dádivas de Davi, ou alguns atributos de Davi. Pega comigo em 1 Crônicas 23, versículo 5. 1 Crônicas 23, versículo 5. Quem achou, diga amém. Eu com uma mão que já achei, vocês estão muito devagar.
1 Crônicas 23, 5. Essa aqui, ó. Essa aqui eu achei incrível. Os músicos aí, prestem atenção. Olha que incrível isso aqui. 1 Crônicas 23, 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Versículo 4, pega mais em cima aí. Davi disse: 24.000 dentre eles serão colocados a serviço no templo do Senhor. 6.000 serão escribas e juízes. 4.000 serão porteiros e 4.000 para celebrarem ao Senhor. Olha aqui, presta atenção, versículo 5. 4.000 porteiros e 4.000 para celebrarem o Senhor com os instrumentos que eu fiz para louvá-lo. Presta atenção aí. Quando Davi fez o templo, ele estava separando aqui os serviçais ou os servos para servirem a Deus no templo. E ele separa 4.000 músicos para servirem ao Senhor. Mas o que chama atenção aqui, presta atenção, ó. 4.000 dentre eles para celebrarem o Senhor com os instrumentos que eu fiz para louvá-lo. Davi era luthier, construía instrumentos. Tony, o que isso tem a ver com o seminário Vencendo Gigantes? É porque, se você não sabe, com certeza poucos aqui sabem disso, né, Fernando? Para se construir um instrumento, leva tempo. É uma coisa simples que Davi não precisava fazer, mas ele fazia. Tem que cortar a madeira, mas antes de cortar, tem que escolher a madeira certa para um certo tipo de instrumento. Irmão, o cara fez 4.000 instrumentos. Não, com certeza o cara não tinha nada para fazer, não, meu irmão. Ele era rei. Ah, Tony, mas eu não tenho tempo para Deus. Ah, não, eu chego cansado lá em casa e eu não tenho tempo para rezar o terço, para adorar Jesus. Ah, irmão, larga de ser cara de pau. Essa desculpa está muito esfarrapada, já chega, já essa desculpa aí, ó, não cola mais. O cara era rei de Israel, presta atenção. Uma nação numerosa, de milhões de pessoas, o cara era rei. Se tiver aqui alguém que cuida de uma empresa, por exemplo, que tem 100 trabalhadores, eu te pergunto se você vai ter tempo, você já vai ficar doido. O cara era rei, somente. E ele fez questão de fazer 4.000 instrumentos, mas não era um hobby. Ele não tinha um hobby de fazer instrumentos, não. Ele fez os instrumentos para adorar o Senhor. O que eu quero ensinar para vocês aqui? Para agradar a Deus, eu tenho que estar disposto, como Davi, a fazer desde pequenas coisas que tomam o meu tempo para Deus. Porque se eu sei fazer pequenas coisas, e eu faço com pequenas coisas, eu faço com amor, Deus colocará grandes coisas para eu fazer em nome dEle. Além dele fazer os instrumentos, ele compunha canções, ele era musicista, tocava harpa, compunha canções profundas, de profunda intimidade com Deus. Davi era um adorador, gastava seu tempo para fazer coisas para Deus. Olha para o seu irmão e pergunta: quanto tempo você tem dado para Deus? Não responde, senão você vai passar vergonha. Não responde não, irmão, fica calado. Imagina
nossa senhora, escolhe, vai lá na mata, escolhe a madeira. Madeira não podia ter defeito, não podia ter. Aí vai, corta a madeira, lixa e vai construindo um instrumento, talhando. Obviamente naquela época não tinha fábrica de instrumento, era na mão. Meu Deus, uma coisa tão simples. Chama aí, 300 pessoas para fazer instrumento que tem no reino aí, manda fazer 4.000. Não, eu vou fazer. Porque quando as pessoas adorarem ao Senhor com os instrumentos, eu vou dizer para o Senhor: Senhor, eu fiz esse instrumento para o Senhor. Meu Deus, isso é muito lindo. Olha para o seu irmão e fala para ele: gaste tempo com as coisas de Deus. Então, Davi era disposto a servir e agradar o Senhor. Terceira coisa, Davi não desistia diante das dificuldades. Olha para o seu irmão e fala para ele: não desista diante das dificuldades, querido. Veja, o pai de Davi colocou ele para cuidar das galinhas. Naquela época não era galinha, era pastor de ovelha, né? Se fosse aqui em Goiás era das galinhas, dos porcos. Cuida lá, moleque, dá comidinha para os porcos, passeia com os cachorros, cuida das galinhas, joga milho. E aí, chegou duas situações para Davi, duas situações que a Bíblia conta. Claro que tiveram inúmeras situações, mas em duas situações, Davi poderia ter desistido daquele trabalho que o seu pai tinha colocado para ele fazer. Quais foram dessas duas? Não, são duas situações assim, pequenas, básicas. A primeira, apareceu um leão para comer as ovelhas. Bem básico assim, né? Um leão. E o menino era moleque, pequeno. Então, obviamente, se Davi tivesse saído correndo, deixado o leão comer todas as ovelhas, ninguém ia ficar bravo com Davi, ou ia? Não, porque ninguém ia enfrentar um leão, né? Mas Davi mata o leão com as próprias mãos. Olha para o teu irmão e fala para ele: ô irmão, é um leão por dia, não é? Fala para ele: não desiste não, irmão. O segundo acontecimento básico, depois dele ter matado o leão, foi um negócio básico assim. Apareceu só um urso para comer as ovelhas. Aí apareceu o urso, ele podia ter dado no pé, né? Não, ele cata na goela do urso e mata o urso com as próprias mãos. Então fala para o seu irmão, assim: irmão, se você começar a desistir quando a primeira dificuldade aparecer, é melhor você desistir de tudo então, porque não terão outras dificuldades. Então olha para mim aqui, o que vai ser de você sem as dificuldades? O que vai ser de você sem as dificuldades? Qual vai ser a graça? Se eu desisto diante das dificuldades da minha vida, por que Deus vai me dar unção para vencer as dificuldades se eu desisto antes? Diga mais uma vez para outro irmão que você não falou ainda: não desista diante das dificuldades. Coragem, força, Deus luta do seu lado. E aí, eu falei para vocês que Davi foi ungido rei. A unção de Deus foi derramada sobre Davi.
E Davi ficou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo apoderou-se de Davi, vai dizer a palavra de Deus. E como eu falei no encontro para famílias algumas semanas atrás, quando a unção de Deus vem sobre a nossa vida, ela nos dá autoridade espiritual. Presta atenção que eu vou te falar aqui agora. É imprescindível que um cristão tenha autoridade espiritual. Mas para quê, Tony? Porque a nossa luta, ela não é carnal. A nossa luta é espiritual. Então, quando o primeiro capeta aparecer na sua família querendo destruir a sua casa, não vai adiantar você querer dar soco na cara dele. Você entende? Davi matou leão, matou urso. Por quê? Por quê, gente? Porque ele era treinado? Era especialista em matar urso e leão? Não. Porque ele tinha autoridade espiritual na sua vida. A autoridade espiritual traz poder para nós. A autoridade nos dá força no mundo espiritual. E quando nós temos força no mundo espiritual, nós colhemos resultados aqui no mundo físico. Quem está entendendo aqui, levanta a mão. Tony, me explica esse negócio direito, Tony. Se você não tiver autoridade espiritual, provavelmente as suas finanças não irão para frente. O seu casamento não vai fluir. Porque o mundo material sofre sérias alterações por causa do mundo espiritual. Com certeza vocês já viram alguém falar, algum noticiário, ou saiu, alguém testemunhou que algum dia foi e fez um pacto com o demônio. Quem já ouviu falar de pacto com o demônio aqui? Acontece muito, não é ficção. E tem pessoas que conseguem ficar milionárias, ter empresas grandiosas, porque fizeram um pacto com o demônio. E o demônio dá uma coisa e depois ele cobra. Mas Tony, o demônio não é físico. É isso que eu estou tentando explicar para você. Ele tem influência no mundo espiritual. E aí quando ele te dá algo material, depois ele vai te cobrar. E muitas vezes ele cobra na saúde, no espiritual, tirando paz, destruindo família e por aí vai. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque se o demônio pode dar algo material para alguém, meu Deus, quanto Deus pode fazer para uma pessoa que tem sua vida consagrada a Ele? Parece que a gente às vezes fica com uma mentalidade, eu não sei, uma mentalidade que para mim é uma desgraça. A gente acha que tudo que Deus quer para nós é pequeno. Tem muita gente na igreja que acha isso. Fica esperando coisa pequenininha de Deus. Eu quero, não, mas eu vou ganhar pouco, né? Não, eu quero. Não, se eu tiver um marido mais ou menos, tá bom. Não, se eu tiver uma família assim, ó, mais ou menos, tá bom. A nossa mentalidade tem que ser grande, porque o nosso Deus é. Então fala para o seu irmão, fala para ele, se você pensar pequeno, você não está pensando em Deus. Cuidado. Seu Deus não é pequeno. Seu Deus não é miserável. O seu Deus é poderoso, é grande, é top, é lindo, soberano. Amém? Então aplauda esse Deus maravilhoso. Tony,
Então eu quero essa unção de Deus, porque eu quero ter autoridade espiritual. Quem quer ter autoridade espiritual aqui, levanta a mão. Só que aí entra, fala para o irmão assim, mas, olha aqui, ó, uma das coisas que Davi tinha, que foi imprescindível na hora que Deus foi escolher. Davi era disposto a servir e agradar a Deus. Presta atenção no negócio que eu vou te falar, que é muito, 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 muito importante. Deus não derrama unção sobre a vida daquele que não quer servir. Porque unção não é acessório de moda de ninguém. Unção e poder de Deus é derramado para um propósito. Você está entendendo? Se você não tem um propósito de servir a Deus, de assumir uma missão, de agradar a Deus, não vai ter unção. Unção não é igual um chapéu que você compra para ficar mais bonito ou mais feio. Ah, vou ficar lá em casa, vou ficar em casa o dia inteiro agora orando. Quero unção, vem unção, quero unção, vem unção, unção, unção. Eu quero ficar cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Para quê? Para quê? Deus está perguntando para você hoje. E Ele está dizendo para você, olha filho, eu estou com as minhas mãos carregadas de muita unção para derramar na sua vida. Mas para quê? Por que você quer esse algo tão precioso? Por que você quer a unção? Esse algo tão precioso que os homens que a tiveram dominaram o mundo. Os homens que a tiveram fizeram proezas, fizeram o sobrenatural, fizeram o extraordinário. E eu te pergunto, filho meu, filha minha, eu estou disposto a te dar tanta unção que você nem imagina, mas eu estou a te perguntar, para quê? O que você vai fazer com a minha unção? Se você me mostrar um propósito, eu te dou. Está cheio de gente na igreja assim, ó, querendo receber. Eu quero unção, fogo, poder, mas está com a bunda pregada no banco e não faz nada. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quando a unção vai vir? Nunca. Nunca. No evangelho de hoje fica muito claro isso. Mas muito claro, quando eu ouvi o evangelho, eu falei assim, meu Deus, obrigado por confirmar essa pregação que o Senhor colocou no meu coração, aleluia. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Qual que é o evangelho de hoje? O que Jesus começa falando? Não é para olhar não, é para saber de cor. Aí, tanto que vocês estão bem. Eu quero unção, Tony. Presta atenção na missa, meu. Ninguém lembra? Ninguém lembra do evangelho, meu. Fala mais alto. Jesus cata os discípulos e fala assim, ei, eu vou mandar vocês, para vocês expulsarem demônios, curar a lepra, levantar defunto, ressuscitar os mortos.
Mas espera aí, por que os caras não faziam isso antes? Porque eles não estavam servindo, porque eles não tinham propósito ainda, eles estavam só recebendo. Eu estou andando com Jesus, meu. Cara, eu estou andando com Jesus, meu, é muito louco, bicho. Jesus é muito massa. Eu estou apaixonado por Jesus. Aí Jesus fala: espera aí, minha filha, agora vou te dar uma missãozinha. Você vai ali para mim. Vou fazer o que, Jesus? Vai expulsar demônio, curar lepra, levantar defunto dos seus túmulos, e você vai curar doenças e vai pregar o reino de Deus. Não quero ir não. Então, beijo, não me liga. Tem muita gente na igreja falando isso. Jesus, o Senhor me chamou. Mas eu não quero ir não. Beleza. Fica aí. Não pede unção então não. Porque eu só dou unção para quem quer servir. Está entendendo, gente? Vocês não entenderam o bolhufas que eu falei aqui agora? Está entendendo? Tony, então qual é a diferença de Davi com todos os seus outros irmãos e com todas as pessoas de Israel? Davi estava disponível a servir a Deus. Uma prova disso foi quando aquele gigante se apresentou diante dos exércitos. Todo mundo se borrou de medo, mas chegou Davi, aquele moleque, e falou: eu vou enfrentar esse cara que desafia o exército do Senhor. Eu vou. Se você levantar a sua mão hoje e falar para Deus: eu vou, Deus vai derramar unção sobre a sua vida, e não existirá gigante que você não vai conseguir derrubar. Mas, se você não disser eu vou, tu vai ficar como Saul, esquecido na história. Não, esquecido não, ele é até lembrado. Como? Ele é lembrado como o rei que desobedeceu. Ele é lembrado como o cara que Deus se arrependeu de ter ungido. Eu te pergunto, quem você quer ser? Saul ou Davi? Então começa a planejar. Começa a planejar a sua missão. Começa a planejar o seu ministério. Para de ficar adorando o seu umbigo. Senhor, eu quero unção. Para quê, filho? Para minha vida, para minha casa, para minha família. Não, porque eu quero a minha vida financeira bem. Eu quero, eu. Nossa, quando eu vou rezar o Pai Nosso, eu nem rezo o Pai Nosso, eu falo Pai meu. Pai meu, é meu, eu quero tudo para mim. Eu. Deus olha lá de cima e fala: ele não entendeu nada ainda. Não entendeu nada. Há 13 anos atrás, eu descobri essa verdade. Há 13 anos atrás, eu comecei a ir visitar o Santíssimo. E eu falava para Deus: eu quero ser usado por Ti. Eu quero, Senhor. Eu quero Te servir. Eu quero viajar pelo Brasil, pelo mundo todo, levando a Tua palavra. Eu quero fazer a Tua vontade, Pai. Eu quero, me envia. Eu quero. Há 13 anos atrás eu descobri que para agradar a Deus, eu deveria parar de olhar para o meu umbigo e olhar para as pessoas que ainda não têm Jesus. E há 13 anos, o Espírito Santo desenvolveu no meu coração uma sede por almas.
uma fome por pessoas que não conhecem a Jesus, por pessoas que estão nas drogas, por jovens que estão na prostituição. Me dói. E é isso que eu estou falando para você. Quando você começar a olhar e dizer: Senhor, eu vou, tudo vai mudar na sua vida espiritual. Tudo, tudo, tudo. E aí, você vai? Posso te chamar de Saul ou de Davi? Posso te chamar de Saul ou de Davi? Posso te chamar de Saul ou de Davi? Então fique em pé em nome de Jesus. Fala o teu nome para Deus. Fala: Deus, eu me chamo Tony Alisson Fernandes Pereira Davi. Não, fala mais alto, querido. Deus, eu me chamo Tony Alisson Fernandes Pereira Davi. Eu vou, Senhor. Eu vou, Senhor. Me chama. Me envia. Usa de mim. Usa de mim. Eu vou, Senhor. Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz. Espírito de Deus, quero cumprir o teu querer, pois eu sei que posso ir além. Eu sei, contigo eu vou além. E eu vou aonde a tua nuvem for. E eu vou aonde a tua glória me levar. E eu vou aonde a tua nuvem for. E eu vou aonde a tua glória me levar. Canta, Espírito de Deus, fala com Ele. Espírito de Deus, fecha os seus olhos, fala: quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz. Espírito de Deus, Espírito de Deus, quero cumprir o teu querer. Quero cumprir o teu querer, pois eu sei que posso ir além, que posso ir além. Declare com ousadia: eu sei, contigo eu vou além. Então levante as suas mãos e fale para Ele: eu vou aonde a tua nuvem for. E eu vou aonde a tua glória me levar. E eu vou aonde a tua glória me levar. Já não pertenço a mim mesmo,
Deus escolhe onde eu devo ir. Já não pertenço a mim mesmo. Já não pertenço a mim mesmo. O Espírito Santo sopra e eu vou. Já não pertenço a mim mesmo. Levante suas mãos nesse instante e fala para Deus: eu quero ir, Senhor. Me unge, me capacita. Eu quero ir, Senhor. Eu quero ir, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Se você quer fazer a vontade de Deus, declare: eu vou aonde a tua nuvem for. Eu vou aonde a tua glória me levar. E eu vou aonde a tua nuvem for. E eu vou aonde a tua glória me levar. Tony, me explica isso direito, Tony. Eu quero tanto essa autoridade espiritual. Me explica direito, Tony. Os apóstolos, quando não estavam servindo a Deus, quando estavam só recebendo, tinham medo, não tinham autoridade, não tinham unção, ficava com medo de andar sobre as águas. Mas Tony, como que Jesus envia esses apóstolos medrosos para enfrentarem demônios? É porque, meu irmão, quando você começa a fazer a vontade de Deus, quando Deus te envia e você começa a ir, você começa a descobrir que não é você que expulsa os demônios, não é você que vence os gigantes, mas Deus começa a agir dentro de você. Você é tomado de uma coragem que não pode explicar, você é tomado de uma força que não é humana, você é tomado de uma autoridade que o demônio que passar na sua frente vai morrer de medo, porque você está indo não em seu nome, mas no nome poderoso de Jesus. Tony, mas você dá tantas histórias da Bíblia, me mostra uma história real. Ah, meu irmão, vem conhecer os servos da Marca da Vitória. Vem conhecer o Evaldo, que é chefe. Tem tantas pessoas que trabalham para ele, mas toda quarta-feira ele vem carregar um ambão, carregar água. Ele não carrega água para o Tony, ele não põe um ambão para o Tony, ele põe um ambão para a palavra de Deus. Ele põe a água para uma garganta que vai profetizar a palavra de Deus. Tony, mas e aí? E aí? Se você conhecesse o Evaldo antes de estar na Marca da Vitória, e você conhecer ele hoje, Deus deu para ele uma esposa maravilhosa e abençoada aqui na missão. Deus deu para ele uma filha dessa esposa. Deus deu para ele uma família. Deus restaurou a vida do Evaldo completamente. Hoje ele é um outro homem. Por quê, Tony? Porque ele carrega um ambão? Não, porque Deus chamou e ele falou: eu vou. E Deus derramou autoridade espiritual na vida dele. Venha conhecer a Eliette e o Edmilson, que antes de estar na Marca da Vitória viviam juntos, sem casar, viviam uma vida desestruturada, mas quando disseram eu vou, Deus começou a abençoar a relação deles. Hoje eles são casados, não precisam mais viver uma vida de pecado, eles têm a família restaurada, são usados por Deus. Deus fala através deles para as outras pessoas. Eles são usados para pregar a palavra, para ajudar outras pessoas. Venha conhecer a missão Marca da Vitória. Pare de pensar que ser igreja é sentar no banco e receber a vida inteira. Ser igreja é quando Deus chamar, você fala: eu vou, Senhor. E aí Ele te dá unção, aí Ele te dá autoridade, aí Ele te dá poder. Vem conhecer os servos, vem conhecer a Ana Paula.
depois que serviu a Deus, agora foi chamada para a direção do seu trabalho, para ser simplesmente a pessoa que mais manda no seu trabalho. Venha conhecer. Mas Tony, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, Tony. Meu coração dói por você que diz que não tem tempo de Deus, para Deus. Eu fico imaginando Davi sentado numa calçada, talhando a madeira, raspando aquela madeira para fazer instrumento. Eu fico imaginando Davi fazendo um violão. Arrumou uma madeira, começou a fazer, a madeira entortou, joga fora, pega outra madeira. E chegando os soldados e dizendo: Davi, tem um problema assim, assim, assim. Ele falou: esquece, estou fazendo instrumentos para Deus. Ah, Tony, mas eu não tenho tempo para Deus. Ah, irmão, seja sincero com Deus nesse instante. Abaixe a sua cabeça e seja sincero com Ele. Seja sincero. Eu vejo a transformação que Deus fez em todos os servos da Marca da Vitória, porque eles disseram o seu sim. Se eu pudesse contar de todo mundo, mas não dá tempo. Eles disseram o seu sim. E eu olho para a família deles, casais abençoados, felizes, ricos de graça. Deus está perguntando para você. Ele está dizendo: filho, eu tenho uma unção aqui reservada com o seu nome, com o seu nome. Mas eu te pergunto, para quê? Para quê? Cante, Espírito de Deus. Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz. Preste atenção no que você está cantando. Espírito de Deus, eu quero cumprir o teu querer, pois eu sei que posso ir além. Eu sei, contigo eu vou além. E eu vou aonde a tua nuvem for, e eu vou aonde a tua glória me levar, e eu vou aonde a tua nuvem for, e eu vou. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Deus está te chamando. E eu vou aonde a tua nuvem for, e eu vou aonde a tua glória me levar, e eu vou e eu vou aonde a tua glória me levar. Pode se assentar em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de